Graças a Deus. Aproveite, irmãos, cada momento da palavra do Senhor. Amém? Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Estou muito feliz, nós estamos aqui, né? Juntos e consideramos aqui de casa. Poder se sentar, Nath? Consideramos aqui da igreja. Fiquei muito feliz, o pastor Noel, os irmãos, as irmãs, ter lembrado de nós, né? Para estarmos aqui com os irmãos nesta empreitada aqui, né? Nesse primeiro simpósio, né, pastor Noel? Interessante que quando tem o primeiro, deve ter o segundo, né, pastor Noel? Vai ter o segundo, vai ter o terceiro, né? Então esse é o primeiro, né, irmão? É, irmão? Vai ter mais, né? Eu tenho certeza que vai chegar um momento em que os irmãos vão despertar, sim, mais para isso. Os irmãos trouxeram caneta aí? Trouxe? Amém. Simpósio é sala de aula, meu irmão, vocês sabem disso, né? Geralmente quem faz esse simpósio, né, são médicos, engenheiros, né? São odontólogos, né, que vão até para o exterior para fazer um simpósio. Simpósios são estudos profundos a respeito de assuntos dos quais nós conhecemos, entendeu? Mas não somos inteirados de tudo que é necessário. Quando faz um simpósio, por exemplo, na área dentária, entendeu? Eles convidam os melhores dentistas especializados nas áreas para falar sobre um assunto, uma descoberta nova. E o primeiro simpósio da Escola Bíblica Dominical é para que os irmãos possam entender, né, novas ideias, novos assuntos, novas formas de proporcionar ganho, né, na Escola Bíblica Dominical. O tema que me passaram para mim e minha esposa, nós trocamos os temas, porque eu notei que o outro tema seria mais na área dela, que ela está fazendo pós-graduação de docência universitária, né? Ela quer ser professora da universidade. Eu não vou chegar lá, não. Eu não estudei muito, não, viu? Mas o tema que vocês passaram para mim seria os paradigmas, né? Os paradigmas são os modelos, né? E aquilo que serve de modelo para algumas coisas. E até falei para o pastor Noel que gostei muito da elaboração dela, que podia até estar no pendrive, né? Depois você passar para os irmãos, copiar, né? E pode até fazer uma apostila, porque é muito bonito aquele assunto, né, que ela abordou. E o outro tema foi transformando as necessidades em oportunidades na Escola Bíblica Dominical. Pode copiar aí o tema. Transformando as necessidades em oportunidades na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que nós estamos poucos aqui. Ô Rodeio, tem mais alguém lá de fora lá? Traz para cá para nós. Pois pouco para estudar aqui hoje, irmão. Irmãos, aqui olha o seguinte, vocês podem participar, viu? Podem levantar a mão e falar, tá bom? Amém? Eu dou aula na Escola Bíblica lá na sede. E na minha sala é uma das salas que mais tem participação. Primeiro que quase todo mundo é velhinho, sabe? Cadê o pastor João? Foi embora? Chama o pastor João lá para me ouvir. Para que o pastor João não deve chamar ele. É possível que ele está tomando café até agora. Foi buscar a esposa? Então, meus amados, chega aqui para frente, quem está lá atrás, vamos chegar aqui pertinho, conforme uma sala de aula. Na minha sala lá, irmãos, lá na sede, vou falar uma coisa com vocês. Pastor, tem hora que dá a briga. O negócio ferve o assunto. Está entendendo? Vira polêmica. Está entendendo? A coisa pega. E os pastores aí, o pastor Wesley que dá aula lá, aí o pastor Wesley fica assim, aperta ele, irmãos. Pode apertar dele. Não é? Então os irmãos aqui nessa manhã nota muito bem que escola bíblica que está falando, estamos falando da nossa capacidade de transmitir,
para os nossos filhos, como o pastor Noel falou, para nossos familiares, para a nossa casa, para todas as pessoas que estão na igreja, aquilo que nós vamos deixar de legado da palavra de Deus para eles. Isso nunca vai sair da mente da criança, do jovem, do adolescente. Eu me lembro muito bem quando a minha mãe converteu. Ela converteu na igreja presbiteriana do Brasil. E na igreja presbiteriana, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem ir ali na igreja presbiteriana de Vila Formosa, domingo de manhã. Vocês vão ficar encabulados. Aquela igreja vai estar cheinha de crianças, de adolescentes, de jovens. Pode ir lá para você ver. E sabe o que acontece nas escolas bíblicas, onde eles colocam isso no coração? As crianças aprendem mesmo a Bíblia. Eles aprendem a orar, aprendem a decorar corinhos, eles aprendem a cantar, eles aprendem a base cristã da vida deles. É um legado para a vida inteira. Eles nunca vão esquecer. Eu insisto em texto da palavra de Deus que eu aprendi quando era criança e adolescente, em que os professores faziam debates e faziam, sabe o quê? Uma gincana, para que nós pudéssemos chegar na igreja e disputar com o outro. Quem vai dar conta de falar o Salmo 100, por exemplo, o Salmo 23, que é muito conhecido, está entendendo? E chegar e falar assim: olha, quem falar o Salmo 100 de cor, a criança falar o Salmo 100 de cor, domingo que vem vai ganhar um presente, ou então vai disputar o grupo A com o grupo B. Nós estamos falando aqui, sabe o quê? Das necessidades da escola bíblica. O meu lar tem necessidade na área financeira, na área do casamento, na área da saúde, na área cristã, em todas as áreas da vida nós temos a necessidade. E aonde que nós podemos transmitir as necessidades para os nossos irmãos? Na escola bíblica dominical. Tudo que a igreja tem de necessidade que precisa ser desenvolvido em trabalho, traga para a escola bíblica. Agora, não é fácil. Nós falamos aqui, a Deni falou principalmente de crianças, e eu quero dizer para vocês, não é fácil. Precisa ter ideias, precisa ter alguém com desejo, entendendo? De ir avante com esse trabalho. E eu vou dizer para você, não é o pastor. O pastor, na realidade, ele é o comando. Ele faz somente o comando das coisas. Mas Deus precisa levantar. Se Deus levantar uma irmã só, se Deus levantar um irmão só, pastor Noel, nessa igreja, muda tudo na escola bíblica. Mas uma pessoa que tenha propósito, uma pessoa que tenha vontade, está entendendo? De fazer esse trabalho. As nossas igrejas ainda são muito carentes desse trabalho na escola bíblica. O formato da escola bíblica que nós estamos falando aqui nesta manhã, muitas vezes não precisa ser o formato tradicional, não. O formato tradicional que nós conhecemos, que foram trazidos, né, pelos americanos, pelos ingleses para o Brasil, pelos missionários até escoceses, o primeiro formato que chegou no Brasil de escola bíblica dominical foi trazido pelos metodistas, né? Foi Robert e a Sarah Carey, ali em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro formato da escola bíblica dominical. Interessante aquele formato antigo. As pessoas, muitas vezes, elas eram até, como a Deni falou, programadas para realizar as coisas. Naquela época, a dificuldade era tamanha, que os missionários não sabiam falar inglês, não sabiam falar português. Às vezes falavam só em inglês, e falavam português muito, mas muito complicado, com muita dificuldade. E conta a história que a Sarah Carey, essa escocesa que veio para o Brasil, com o esposo dela, a primeira aula que ela deu para a criança, né? Isso por volta de, eu tenho a data aqui, isso aqui veio por volta de olha, são deixa eu
eu ver aqui se eu acho essa data aqui. 1855, é um tempinho, né? É um tempinho. Alguns irmãos aqui dessa data? Onde venceu dessa data? 1855. Os irmãos mais velhos aqui, pensei que tinha um irmão dessa data aqui. Ela contou a história de Jonas, sabe que jeito? Fazendo mímica, porque não sabia falar português. Fazendo mímica. Você imaginou a Sara Kali lá na frente da igreja, com aquele português terrível, né? Todo cheio de, como é que fala assim, de sotaque, né? E ela explicando que Jonas foi engolido em um peixe e tal, essa coisa toda. E as crianças adoraram. Meus irmãos, a base da necessidade que existe é nós aproveitarmos elas para transformarmos em quê? Em oportunidades. Oportunidades de quê? Oportunidades de vida melhor, entendendo? De saúde melhor, de bons casamentos, oportunidade de termos a nossa igreja cheia, oportunidade de nós vermos a obra crescer. Isso a base da igreja. Eu sei que os irmãos aqui trabalham muito com adultos nessa igreja, pastor Eliane principalmente, não é pastor não, estou desfazendo aqui, está entendendo? De forma nenhuma para ser o pastor da igreja, mas eu vejo a luta da pastor Eliane nessa igreja, né? Principalmente na área, né, de cura interior, tudo isso aí. Os irmãos, não é fácil, mas presta atenção, eu quero bater muito duro nesta manhã a respeito da igreja em si e a oportunidade que nós precisamos de ter para passar para as nossas crianças. E às vezes as nossas crianças das famílias aqui, não, as crianças dos vizinhos, as crianças que estão na rua, as crianças que você conhece, pode trazê-las para cá. Eu conheço lugares em que os pais se converteram porque as crianças foram para a igreja. Adenir, eu tinha nessa época 6 anos de idade, morava em Séries, na rua 51, parece, em frente à igreja presbiteriana do Brasil. Quem conhece Séries, conhece essa igreja lá, tem uma torre de zinco muito grande e uma cruz lá em cima. Eu não esqueço nem da imagem da igreja. Ela foi feita por americanos, essa igreja. E a minha mãe era espírita, era médium espírita, e a minha mãe não levava a gente para a igreja de forma nenhuma. Ela tinha medo que a gente fosse para a igreja e fosse espírita igual ela, porque ela era espírita por conveniência, porque ela ficou endemoniada e lá no espiritismo conseguiram, né, expulsar os demônios dela. Ela foi ficando por lá, e nós fomos morar em frente com a igreja presbiteriana. Isso foi de Deus, porque as minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, começaram a ir, sabe aonde? Na escola dominical. Ah, que coisa maravilhosa! E coisa maravilhosa, irmãos, ali nós ouvimos histórias da Bíblia, ali nós ouvimos histórias audiovisuais, ali nós participamos de teatrinhos, aprendemos a cantar. Eu aprendi a começar a tocar violão naquela igreja. Está entendendo? E depois a minha mãe, depois de muito tempo, chegou um dia num culto desconfiada, no culto à noite, sentou lá no culto, o pastor fez o apelo e ela se converteu. Começou na escola dele. Vocês podem ter certeza que um dos caminhos mais lindos que existe na igreja é nós ganharmos as crianças para Jesus. Conta a história bíblica, que o povo de Israel, como diz o pastor Noel nessa manhã, né? Eles ensinavam os seus filhos, desde pequenos, os seus filhos eles eram inculcados, desde criancinha, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 6. Pode copiar aí, irmãos. Capítulo 6 de Deuteronômio. Vocês vão ver uma coisa tremenda aí. A partir do verso 4 diz assim: Deus falando com o povo de Israel: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aliás, Moisés falando das palavras que Deus falou: Amarás
pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou de todo o teu entendimento. Quando fala sobre esse amor a Deus, está falando a respeito de três coisas. Nós devemos amar ao Senhor, não é? Através da nossa alma, através do nosso espírito e através de todo o poder, de todo o entendimento que temos. Está englobando todo o meu ser, amar o Senhor. Agora presta atenção no verso 6. O que os judeus faziam? Aquilo que o pastor Noel falou nesta manhã aqui. E essas palavras que hoje eu te ordeno estavam aonde? No teu coração. E as intimarás. O verbo aí está o quê? No imperativo, isso? Intimarás aos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Olha só, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Em quatro situações, as necessidades que o povo de Israel tinha desde pequeno de trazer as suas crianças, os seus filhos aos caminhos e aos pés do Senhor. Intima o teu filho a falar, assentado na tua casa, falando da palavra de Deus, andando pelo caminho, deitando e levantando. E também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunha entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Pastor Elias, isso aqui é forte demais. Porque eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, presta bem atenção, aquilo que foi ensinado aos primórdios de tempos ao povo de Israel. As crianças hoje, irmãos, que existem, que nós conhecemos, até as nossas crianças crentes, está entendendo? Elas não são ensinadas dessa forma que o povo judeu, que o povo de Israel fazia. As crianças hoje muitas vezes são entregues a si mesmas. Olha o que foi falado lá em Provérbios por Salomão, porque Salomão em Provérbios ele abrange muitos versículos a respeito da criança e do jovem. E a palavra de Deus de Provérbios é muito clara quando ela fala, que vocês falaram hoje de manhã, Provérbios 26, versículo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve e andar, e quando for velha, não separará, não afastará desse caminho. E a Bíblia fala também em Provérbios que a criança entrega a si mesma em vergonha quem? Os seus pais. Não é verdade? Em outros textos de Provérbios fala a respeito de crianças. Nós vamos abordar alguns versículos que vocês vão ficar encabulados. O que Salomão fala em Provérbios. Mas voltando a esse assunto aqui, das necessidades que temos de trazer os filhos. Esse tema está falando assim, olha, transformando as necessidades em oportunidades. Você vai ter oportunidade depois de ver o seu filho crescer na casa do Senhor e nunca afastar dos caminhos de Deus, e seu filho será uma bênção. Não só o seu filho, mas o filho do seu vizinho que você puder trazer, o filho do seu amigo que você puder trazer, o filho de um parente que você puder trazer. Pastor Noel, pastor Eliane trouxe a Sara lá de Natal. Está entendendo? Essa menina hoje é uma transformação. Ela ainda é adolescente, irmãos. Ela é uma garota. Vocês estão entendendo? O que ela aprendeu aqui, ela não queria aprender lá onde ela estava, mas ela nunca. Agora imagine, meus irmãos, que uma criança hoje ela vai para a escola com 3 anos de idade. O menino nem nasceu ainda, o menino chora, vai para a escola, vou levar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu não dou conta de olhar o menino mais. Os casais de hoje em dia, irmãos, eles estão assim, olha, eu vou casar, mas eu não vou arrumar filho, porque filho dá muito trabalho. Eu falo por experiência própria, né? Porque eu tenho 3 filhos naturais, casados, e tenho uma filha adotiva. Eu achei muito fácil criar eles. Agora vocês acham que meus filhos querem arrumar filho?
Vou falar a verdade, eu tenho uma neta. Eu tenho filho casado de 7 anos que não tem meu filho. Por quê? Porque a sociedade está perversa, a sociedade está difícil, nem tem como criar. A exigência da sociedade é muito grande, tem que levar o filho para uma escola boa, e é criar filho, porque eu trabalho cedo, eu trabalho de noite, eu trabalho de madrugada, e eu não tenho como criar filho. Quem é que vai dar educação? A sociedade. E aonde a igreja está? Em toda essa situação. Onde que a igreja vive nessa situação? Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo tempo. As igrejas que até hoje que eu conheço, que investiram em crianças, presta atenção, igreja, são enormes igrejas, são grandes demais, deu certo. Vocês querem ver nenhuma? Uma igreja que deu certo? Pastor Ulisses Filho, lá de Pires do Rio. Você lembra quando ele foi para lá, meu bem? Você não tem ideia do que o pastor Ulisses fez. O pastor era muito jovem, o pastor Ulisses conheceu, né? Eu fiz um encontro lá umas 4, 5 vezes. E lá o negócio é tremendo mesmo. Lá a terra treme, Bruno. Você não tem ideia. Chega a arrepiar quando eu lembro. Bom, o pastor Ulisses Filho, quando foi para Pires do Rio, pegou a igreja pequenininha, um barquinhozinho, mas a sede tão grande que era de crescimento, que ele não teve medo de investir nas criancinhas. Sabe o que ele fazia? Ele pegava os meninos de rua e levava para a igreja. E sabe o que ele fez? Ele comprou aqueles pandeirinhos de brinquedo, chuparinho de brinquedo, trem de brinquedo barato, você compra no R$1,99. Aqueles tamborzinhos, está entendendo? E arrumou aquele tanto de instrumento pequenininho, coisa de R$1,99. E arrumou um monte de corinho de criança e levou esses meninos para a igreja. E ele mesmo começou então a formar ideias na cabeça das crianças. Ele era formador de opinião. Esse homem até hoje ele é formador de opinião. Pastor Ulisses Borges Filho. E esses meninos, irmãos, foram ficando na igreja e aprenderam a fazer teatro. E ele incentivou esses meninos na igreja, ensinou esses meninos a palavra de Deus, e foi cantando e fazendo teatro. Teve um dia que ele veio aqui em Anápolis com os meninos, ficou encabulado. Ele trouxe mais de 100. Você lembra disso, meu bem? Teve um congresso aqui que... Quem? A Alda Célia fazia parte. Não, não é só a Alda Célia, não. Foi a Alda Célia, o pastor Marcos, aquele pastor que nós conhecemos, foi inúmeros, mas inúmeros que eu conheci. A igreja do futuro que existe lá hoje, nas crianças que ele ganhou. E esses meninos vieram para a igreja, irmãos. Ele trouxe essas meninas aqui a Anápolis, nós achamos aquilo ridículo. Ele levou esses meninos na frente da igreja, encheram a frente das meninas com um chocadinho, negócio sem ritmo, um negócio, você está achando que é bonito igual essa música estava aqui? Um batia o tambor de qualquer jeito, e eles cantavam, e esses meninos sapateavam lá na frente, e achavam aquilo ridículo. O que esse pastor está vendo com essa meninada na frente da igreja? Que coisa mais feia, que tem difícil de ouvir. Hoje, essas crianças são pastores em várias igrejas. Hoje, essas crianças, entendendo? Saíram para o Brasil, são cantores como a Alda Célia, tá? Como muitos pastores que ele tem, e eles estão dando fruto hoje. Estão entendendo, irmãos? A história de Robert Reis, aqui, ó, eu tirei ontem no site da Igreja Assembleia de Deus. Robert Reis era um grande jornalista na Inglaterra em 1780. Esse Robert Reis deu início à história da escola bíblica dominical. Um dia ele estava sentado no escritório do jornal para escrever alguns artigos que iam ser lançados naquele dia no jornal, naquela época. Ele era filho de um homem muito rico e ele estava ali como jornalista. O pai dele era dono do jornal e ele não conseguia concentrar a sua mente, porque a sua janela ficava de frente para a rua, a janela daquele jornal, e as crianças estavam brincando na rua num dia de domingo de manhã. Robert Reis chegou na janela
e bradou com as crianças: eu estou trabalhando, vocês estão me atrapalhando, vocês estão brigando aí na rua, vocês não sabem se brinca ou se briga, vocês não sabem o que faz, vocês fazem barulho demais, vai para a casa de vocês, sai daqui de perto. O dia que aquelas crianças tinham para brincar era domingo de manhã. As crianças pararam de brincar por alguns instantes. Vocês conhecem como é que é menino, né? Você sabe como é que menino guiar por si mesmo, sabe? A criança entrega a si mesmo, é o quê? Envergonha até seus pais. Imagina o que a criança faz quando ela entrega a si própria. Eu voltou lá para a máquina de escrever, voltou lá para fazer uma matéria dele, os meninos voltaram a gritar de novo, voltaram a bradar de novo. Aí ele, na hora que estava naquela máquina de escrever, Deus iluminou a vida dele, porque ele era um servo do Senhor. Ele era da igreja anglicana, da igreja mais famosa da Inglaterra. A igreja anglicana na Inglaterra, ela foi fundada pelo pai da rainha primeira, da Elizabeth I, Dom Henrique. Era Dom Henrique. Esse Dom Henrique era um rei muito especial, porque ele praticamente implantou uma igreja protestante na Inglaterra para fugir do catolicismo. E ele teve uma mulher que teve filhos, herdeiros, e ele também teve uma amante chamada Ana Bolena, da qual nasceu a Elizabeth. Os seus filhos herdeiros, que foi Eduardo e Maria, que eram filhos da primeira esposa, não pôde herdar o trono porque Eduardo era muito doente e morreu muito novo, que era o herdeiro. E Maria, que era de descendência da mãe que era espanhola, se tornou uma mulher sanguinária e perseguiu os cristãos e mandou matar muitos cristãos naquela época na fogueira. Mas Elizabeth, que foi a terceira herdeira, assumiu o trono depois que a sua irmã morreu. E Elizabeth deu então continuidade ao trabalho do seu pai, do rei, e ampliou a igreja anglicana. A igreja anglicana praticamente ela tinha um sincretismo religioso com a igreja católica, mas naquela época o rei mandou editar uma Bíblia que chamava a Grande Bíblia. Mandou editar uma Bíblia que chamava a Grande Bíblia. E essa Bíblia editada se tornou muito famosa, porque ele tirou dessa Bíblia os livros apócrifos e fez com que todas as igrejas anglicanas pudessem ter a sua própria Bíblia e não a Bíblia católica. E quando a rainha primeira, Elizabeth, assumiu o trono, ela ordenou que a Grande Bíblia fosse lida até nas igrejas católicas. Houve uma perseguição muito grande, tanto que a rainha primeira, ela falou de trono, que ela casaria com a Inglaterra. Ela não teve marido, falou: eu vou casar com a Inglaterra, com o meu país, e eu vou transformar essa nação. E a nação da Inglaterra naquela época, por essa época, se tornou a nação mais importante do mundo, porque o movimento industrial, a transformação industrial começou na Inglaterra. Então Robert Reis, quando estava vivendo pós era da rainha, ele notou que as crianças que brincavam naquela rua lá não brincavam durante a semana, porque o único dia que elas tinham para brincar era no domingo. Você sabe por quê que elas brincavam no domingo? Porque elas trabalhavam durante a semana com seus pais nas indústrias.
Isso aconteceu na cidade de Gloucester, no centro-oeste da Inglaterra, um dos lugares onde tinha mais indústria no mundo. As crianças eram obrigadas a trabalhar. Então, somente as crianças ricas é que tinham escolas particulares. As crianças pobres, elas iam para o trabalho todos os dias com os seus pais, e quando chegava o domingo, elas estavam ansiosas para brincar. Porque na verdade, irmãos, a gente sabe muito bem que o lugar de criança, sabe onde é? É na escola. É com seus pais em casa aprendendo, e o lugar de criança é na escola. Mas criança tem o direito de brincar. E Robert Hicks então começou a trabalhar nas igrejas anglicanas, nas igrejas metodistas de John Wesley. Na época de John Wesley, vocês conhecem a história de John Wesley? Um dos maiores transformadores, um dos maiores reformadores do mundo, né? Tanto que John Wesley deixou um legado tão grande para a igreja, presta atenção, que lá na Inglaterra, onde que John Wesley orava, tinha um buraco lá na capela, onde ele punha o joelho dele. Formou-se um buraco, está entendendo? E um dia saiu uma equipe dos Estados Unidos para passear na Inglaterra, um punhado de adolescentes foram passear na Inglaterra. Então foram na igreja metodista onde John Wesley frequentava. Não era, escreveu vários livros, vários sermões, se tornou um dos maiores reformadores. Você sabe disso, né, pastor? Você sabe disso. E lá onde John Wesley orava, olha só o que é pegar uma necessidade e transformar em oportunidade. Eu estou contando isso aqui porque é a história da igreja. Irmãos, lá onde John Wesley orava, as crianças entraram dentro daquela capela para conhecer aquele lugar, aonde começou a reforma protestante lá na Inglaterra. Eles olharam ali, as crianças visitando, como se fosse um museu, né? E tinha um menino no meio deles, que era um menino muito difícil, muito terrível, certo? O professor estava costumando dar conta de dominar ele no meio da turma, mas quando eles saíram para fora, eles esqueceram esse menino para trás, certo? Aí quando eles esqueceram para trás, ela voltou lá dentro do templo e chegou assim nas costas dele e bateu, porque ele estava ajoelhado onde John Wesley estava, ficou de joelho, e falou assim: Billy Graham, vamos embora, está na hora. Você sabe quem foi Billy Graham? O maior pregador do século XX, o maior ganhador de almas do século XX. Billy Graham estava ajoelhado, orando, de cara, onde João Wesley orava. O legado, irmão, da necessidade é muito grande. Nós somos necessitados. Nós temos que aprender a converter os nossos corações todos os dias da nossa vida. Deus pode escolher o menor filho que tem aqui. Deus pode escolher um neto de alguém aqui. Está entendendo? Para transformar muitas coisas. Para transformar um estado, uma nação, transformar o mundo. Eu fui presidente de jovens 5 vezes. A primeira presidência de jovem que eu peguei foi lá na igreja Luz para os Povos, em Goiânia, lá do apóstolo Omar Fernanda Silveira. Então, esses dias para trás, a esposa dele faleceu. A pastora Elizabeth Fernandes da Silveira faleceu, né? E ali naquela igreja, eu lembro muito bem o empenho do pastor Sinomar naquela época de trabalhar com jovens e adolescentes. Aliás, com crianças, jovens e adolescentes. Eu me lembro muito bem que pastor Paulo, pastor Edgar Martins, pastor Carlos Ramiro, pastor Antônio Lisboa foram adolescentes na época que eu fui líder de mocidade naquela igreja. Pastor Paulo, pastor Luísio. A Luísio foi meu aluno na escola bíblica dominical. Eu contei histórias da Bíblia para o pastor Luísio no quadro dele. Lembro direitinho, desenhando no quadro dele, contando. Eu desenhava
os personagens de mão, assim. Esse aqui é o José, entende? Esse aqui é o Jacó, esse aqui é Jonas. E fui desenhando e contando as histórias. Eu lembro direitinho. Umas salinhas tão pequenininhas, pastor Noel, que parecia aquelas salas que tinha aqui, certo? Aqueles barracãozinhos pequenos. Hoje são grandes líderes, irmãos. Roberto Reis convocou as igrejas anglicanas, as igrejas metodistas, teve a ajuda de João Wesley para implantar nas igrejas naquela época, não escola bíblica. Ele começou com escola de alfabetização. Começou a alfabetizar aquelas crianças. Conta a história aqui que ele começou a ensinar língua, né? A literatura, começou a ensinar matemática, começou a ensinar para eles, né, as matérias normais de uma escola normal. Ensinou que as crianças a ler, a escrever. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a coisa não começa, não é lá de cima. Não adianta. As coisas que nós devemos fazer ela tem que ter um princípio. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, começando pelo telhado. Começa em uma fundação. Ninguém vai fazer uma comida, pastor Noel, se você que é, né, mestre, cuca profissional, né, doutor em gastronomia. Vamos falar assim, irmão. Pastor Noel, se vocês verem na cozinha, vocês ficam admirados, porque ele é rápido no gatilho. Um dia eu vi ele cozinhando lá na cozinha industrial dele, eu fiquei encabulado. E as panelas lá é de, como é que chama, de avião? De turbina de avião, viu? Aquele negócio lá. O pastor Noel só jogava esse ingrediente assim, tchá, e o fogão lá e tal, e aquele negócio assim. E eu falei, esse negócio vai ficar bom. Para fazer uma comida, irmão, você tem que preparar aquilo tudo, o óleo primeiro, né? A salsinha, aquilo que eu dei, falei que hoje eu comi todos os ingredientes para estar ali à mão, para depois então finalizar um prato gostoso lá na frente. Aí a gente quer pegar uma criança e trazer para a igreja, certo? E quer ensinar teologia para o menino. Quer pegar o menino de 4, 5 anos, botar no banco aqui, ó, e dar uma aula de educação religiosa para ele, sem ele ainda falar, nem Jesus chorou. Eu lembro que o versículo que eu aprendi a falar na escola dominical, o primeiro versículo que era, disse Jó. Porque eu fiquei sabendo que era o menor versículo da Bíblia. Aí o outro menino brigou comigo assim, não, é Jesus chorou. E eu disse Jó, é Jesus chorou, não é, vamos contar as letrinhas. Eu ganhei, era disse Jó mesmo. Vocês estão entendendo? Irmãos, a disputa que havia na escola bíblica na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eu estava lá, era para quem abrisse a Bíblia mais rápido achar o versículo. Nós levávamos as nossas biblinhas já todas assim amassadinhas, está entendendo? Aí a professora falava assim, Coríntios 3, 4, pá, ficava de pé e lia. Aquela disputa, pastor, não existe isso mais hoje. Você pergunta uma criança, você sabe falar pelo menos Salmo 23, verso 1? Não, sabe. As crianças nossas não sabem falar nem versículos de cor. Robert Reis, ele deu início à escola bíblica dominical na Inglaterra, começando a ensinar as crianças a ler e escrever. E ele incluiu dentro das igrejas, o ensino religioso. Começou a ensinar sobre Jesus para as crianças. E existe nesse fato. Aqui fala que depois que Robert Reis faleceu em 1811, isso foi em 1780, em 1811 ele faleceu. Já havia na Inglaterra, na escola bíblica dominical, 400 mil alunos matriculados. 400 mil alunos matriculados. E a escola bíblica dominical foi levada para os Estados Unidos.
para servir de apoio lá. Mas o princípio disso tudo que nós falamos aqui está lá, naquele primeiro versículo que nós lemos. Vão lembrar? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Interessante que a criança judaica, ela é ensinada pelos pais, como o pastor Noel disse aqui nesta manhã, até chegar à adolescência. Quando a criança chega à adolescência, então o menino com 13 anos e um dia, ele é levado ao templo, na sinagoga, para fazer o Banai Mitzvah, que seria o Bar Mitzvah. Quem já ouviu falar disso aqui? O Banai Mitzvah, que para nós aqui chama Bar Mitzvah. Mitzvah na língua hebraica quer dizer mandamento. Bar, ou Banai, quer dizer filho. Então, com 13 anos e um dia, a criança é levada, então, com honras, à sinagoga, para ser, então, consagrada como filhos do mandamento. O menino com 13 anos e um dia, né? E as meninas com 12 anos e um dia, para se tornar como se fosse na maior idade, né, na lei judaica. Seria a maior idade da lei judaica. Nessa altura, né, o menino, dentro da estrutura da lei judaica, ele passa a ser filho do mandamento, e a menina é filho do mandamento. Então, o jovem judeu, ele é chamado então para ler o livro sagrado do judaísmo, que é o Pentateuco, a Torá, depois desse ano. Mas antes ele aprendeu, né? Andando pelo caminho, em casa, ao amanhecer, ao anoitecer, com seus pais. Isso revela para nós que a criança era criada nos caminhos do Senhor sempre. E nós notamos aqui que o conhecimento para a criança com 12, 13 anos era fundamental, que ele era chamado então num coro de 10 homens, ele era colocado num coro de 10 adultos para ler a Torá, o Pentateuco. E isso, a leitura, né, esporádica não. A leitura era tão ímpeta que tinha que ser todos os, não era, é até hoje. O pastor falou sobre os judeus ortodoxos, é até hoje da mesma forma. E olha bem lá em Deuteronômio, presta atenção, Deuteronômio 6, quero que vocês entendam esse versículo aqui. No versículo 8 ele fala assim: também andarás por sinal na tua mão, certo? E aonde mais? E te serão por testemunha entre os teus olhos. Eles colocam, né, aqui, os ortodoxos, uma campainha, vocês viram lá, na hora que estão orando, para dizer que eles estão recitando a palavra de Deus. Vocês acham que eles ficam orando lá igual nós? É claro que nós não somos judeus, não. Nós somos de Israel espiritual, não, de Deus. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Mas no Muro das Lamentações vocês podem abrir a internet e ver vários vídeos no YouTube, que vocês vão ver os judeus diante dos Muros das Lamentações recitando a Torá de cor. Tudo que tem na lei da Torá eles aprendem nessa idade, com 12 anos as meninas e com 13 anos os meninos. Porque nesse coro de 10 homens, ele então passa a ser adulto nessas cerimônias. E a gente nota bem que o Bar Mitzvah não é só uma comemoração, não é só uma participação, não. Essa idade é algo muito interessante para eles, porque dá a lei para eles de eles terem responsabilidade ética na vida. É a formação, né, moral da vida dessas crianças, desses adolescentes, né?
E a gente nota que eles fazem uma grande festa. Eles normalmente eles fazem o Manzatov, que está dizendo que é dependendo da situação, né? E as meninas, né, colocam os meninos nas cadeiras e erguem para cima, e eles fazem uma grande festa. Aqui no Brasil eles fazem para os adolescentes, aos 15 anos, debutantes, né? Eles fazem um baile, né, um negócio mundano, coisa terrível, está chamando o Satanás para dentro da vida da pessoa. E lá não, eles fazem isso. A Bíblia revela que Jesus, a Bíblia fala que Jesus, lá em Lucas, foi levado ao templo pelos seus pais, lá em Jerusalém, quando ele tinha quantos anos? 12 anos. E ali ele ficou, porque os seus pais confiaram que ele podia estar com algum parente e deixaram ele lá. E depois de 3 dias, desandando. A gente nota assim, né, irmãos? A gente fala assim, José e Maria, eles eram muito atenciosos com os meninos, né? Eles tiveram vários filhos, né? Eles ficaram 3 dias andando. Meu irmão, você ficar uma hora, se o menino meu sumiu, eu já estou procurando ele. Eles voltaram lá em Jerusalém. Voltaram lá, né? E eles chegaram lá e falaram, filho, o que aconteceu? Você sumiu. Nós perdemos de você. Não, eles perderam de Jesus, não Jesus perdeu deles. Jesus ficou tão interessado, está entendendo? Lá na lei, ele ficou tão interessado em saber sobre a Torá, que ele ficou lá discutindo com os doutores da lei, esses camaradas, os escribas, os fariseus que estavam lá, e ele estava dando, era um show os caras. Estava dando um show, porque já imaginou Jesus com 12 anos? Imagina José e Maria, né? Criando ele, igual fala, na palavra, no entendimento, na fé, na pureza, desde pequenininho, ali andando com ele, explicando para ele. Jesus já tinha lido a Torá, acho que já estava na ponta da língua, porque os doutores estavam pasmados com ele lá. Sabe o que ele respondeu para os pais dele? Estou tratando dos negócios do meu pai. Eles falaram, mas quem é seu pai? Até aquele momento eles falaram, mas gente, nós que somos pai desse menino. Não, o pai dele que ele estava falando é o Eterno. É o Eterno. A expressão judaica fala que é o Eterno. Meus irmãos, a gente nota que há algo interessantíssimo para nós a respeito da escola bíblica dominical. As necessidades são várias de aprender, né? E nós precisamos, então, desde pequeno, como eu já falei aqui nesta manhã, orar para Deus mandar pessoas que têm compromisso com a igreja para fazer isso, porque sem compromisso não vai resolver nada, né, pastor Noel? Não resolve nada, né? Às vezes faz investimento, mas vem pessoas que não têm compromisso. Há uma necessidade de pessoas se dispor e ter compromisso. E para ter esse compromisso, meus irmãos, eu copiei um negocinho do irmão lá da igreja 7. Escreve aí, PO3C. P maiúsculo, é uma sigla. P, O, P de Paulo. P, letra P, de Paulo. O, letra O. Número 3, põe um C. Agora, coloca assim primeiro. P, planejar. P de planejamento.